vou fazer uma introdução geral a respeito de alguns trabalhos. A professora Beatriz tão brilhantemente fez toda uma apresentação do trabalho de conservação e restauro e sua trajetória no Brasil, né, que é uma trajetória relativamente nova, né, em vista a países aí da Europa que já têm uma preocupação com conservação e educação patrimonial há muito mais tempo, né? Estamos no caminho, digamos assim. Para fazer uma apresentação rápida sobre os meus trabalhos, eu queria falar um pouco sobre o Museu de Arte Sacra de São Paulo. O Museu de Arte Sacra de São Paulo é hoje a instituição museológica, aliás, foi no segmento de arte religiosa sacra católica, a mais antiga do Brasil, e uma das mais antigas das Américas. O museu ele começa a ser criado em 1907, quando as cidades haviam, São Paulo havia grandes transformações por conta do crescimento econômico e cultural da cidade. As igrejas e demais espaços religiosos começaram a ceder espaço para a abertura de avenidas. O mesmo aconteceu no Rio de Janeiro. As cidades que têm esse tipo de crescimento meio que repentino sofreram muitas perdas de patrimônio, né? E com São Paulo não foi diferente. São Paulo, em 1907, o arcebispo da cidade, Dom Duarte Leopoldo Silva, começa a juntar esse acervo, tanto de patrimônio, imagens, pratarias, livraria, telas, como também documental, né? Ele documentou todo esse recolher de acervos. O museu, hoje, nós dizemos que ele está prestes a completar 50 anos, né? Por coincidência, dia 29 de junho desse ano. Mas 50 anos de um acordo formado entre o governo do estado de São Paulo e a Mitra Arquidiocesana, porque o museu data de 1911, com o início da formação em 7 do acervo e abertura de um espaço para esse acervo em 1911. Eu trabalho, lido direto com esse acervo, que hoje tem aproximadamente 18 mil obras catalogadas. É um acervo muito diversificado. E o Museu de Arte Sacra tem, sim, boas propostas para estudo, boas propostas para ampliação de conhecimento de pessoas com relação à arte sacra, à história, a monumentos, a história da arte. Basta ver, ele tem uma grade de cursos bem diversificada. Neste mesmo museu, no ano passado, nós começamos um projeto bem interessante, né? Como nós temos um acervo grandioso, então nós selecionamos algumas pessoas que têm conhecimento em arte sacra, que têm habilidade, para nos assessorar, aliás, para nos ajudar, digamos assim, na questão de conservação preventiva de acervo. Nós vemos que as instituições hoje elas sofrem muito, até com falta de recursos ou mesmo carência de funcionários. Então, foi um meio que nós encontramos para isso. Nesse meio de trazer pessoas para o museu para colaborar em situações, né, de conservação preventiva, de higienização de acervo, situações leves, nós tivemos grata surpresa. Como a professora Beatriz mesmo disse, desde 2015 nós não temos mais um curso de graduação em conservação e restauro aqui em São Paulo, e há muito interesse das pessoas nesse tipo de formação. E então as pessoas acabaram encontrando no Museu de Arte Sacra uma oportunidade, pessoas que fizeram cursos, até com a própria professora disse no Templo da Arte, existe um curso de conservação e restauro, elas acabaram vindo para o museu para conhecer um pouco mais, né, para trabalhar um pouco mais no dia a dia de como lidar com essas obras de arte, como conservar, como manter viva a memória. Foi uma experiência incrível, né, uma experiência que agora está suspensa por conta da atual condição, né,
não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, mas que provavelmente nós iremos retomá-la. Dentre essas grandes surpresas, né, que nós tivemos, nós começamos essa proposta, essa parceria com as pessoas de dar um estágio, dar um complemento para a formação dessas pessoas no presépio napolitano. Né? É um dos maiores presépios do mundo, com problemas de conservação bem diversificados por conta da diversidade de material dessas peças, né? São muitos materiais. Então, essas pessoas começaram aí com a gente num projeto de higienização desse presépio. Nos surpreendeu e nós estendemos essa proposta para todo o museu. Inclusive, quando terminar aí esse período de quarentena, né, certamente nós iremos acompanhar, recomeçar aí essa questão desse projeto com esses, no início agora, voluntários do próprio museu, para suprir uma deficiência que as instituições acabam tendo na área de conservação preventiva. Além do Museu de Arte Sacra, que acho que a maioria das pessoas conhecem, que estão acompanhando essa live, eu sou o restaurador que cuida do restauro do Mosteiro de São Bento de São Paulo e do seu acervo. É interessante porque o acervo do Mosteiro de São Bento, aliás, de São Paulo, é um acervo também muito diversificado. Não é um grande acervo, com exceção da Basílica, né? A igreja abacial é uma das igrejas maiores da cidade de São Paulo, repleta de obras de arte, num estilo que eu não sei se poucas pessoas conhecem, é um estilo alemão, do final do século XIX, início do XX, chamado Boironense. Depois nós teremos até a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse estilo artístico num próximo evento que ainda será divulgado. Então, a problemática de conservação hoje e a falta de profissionais do setor acarreta uma série de deficiências, né? Quando você procura, por exemplo, voltando à situação do próprio mosteiro, quando você vai formar um grupo de profissionais para um certo trabalho, para um restauro de pinturas murais, como é o caso da Basílica, então você acaba sofrendo um pouco porque você não tem tantos profissionais habilitados nesse tipo de trabalho ou em tantos outros trabalhos de conservação e restauro. O meio é bem restrito mesmo por conta dessa carência de cursos, né, de bons cursos, né? Você tem em Minas Gerais a própria professora Beatriz, curso do Secor, o curso da FAOP, que são cursos incríveis, mas você tem uma problemática também de uma formação deficiente, muitas vezes, que oferece curso para as pessoas de conservação e restauro, mas não prepara, não tem o tempo adequado para preparar aí um bom restaurador, um restaurador criterioso, um restaurador cuidadoso. E a gente acaba vendo isso por certas catástrofes, né, que a gente vê aí que acontecem em São Paulo, no Brasil todo e até no mundo, com relação a intervenções desnecessárias e também intervenções que fazem com que o patrimônio seja perdido. O acervo do Mosteiro de São Bento, por ser um acervo particular, né, é uma igreja, mas é um acervo particular, nós temos, como eu disse, a Basílica e obras de arte do século XVII. Aliás, existe obra do século XIV, XVII, XVIII, XIX e XX. Interessante essa questão de linkar o próprio trabalho, o próprio mosteiro, com essa questão da formação e do início aí da preocupação com a memória, porque quem despertou o Mosteiro de São Bento de São Paulo para este tipo de situação foi Dom Clemente da Silva Nigra, né, que esteve envolvido, aí, é fundador do Museu de Arte Sacra de Salvador, e esteve envolvido durante muitos anos com o IFAM,
Então, Dom Clemente da Silva Nigra acabou meio que estabelecendo também algumas diretrizes relacionadas diretamente com a arte religiosa, com a arte sacra, que é o nosso caso aqui do Museu de Arte Sacra de São Paulo, o Mosteiro e o Arquidiocesano do Rio de Janeiro, que também possui um acervo incrível. A ação de Dom Clemente aqui no Mosteiro de São Paulo foi muito importante, porque ele parte desde uma pesquisa nos livros primitivos do mosteiro para localizar algumas peças que já haviam sido perdidas há muito tempo. Né? Hoje, nós conhecemos aí, é muito divulgada, uma imagem de Nossa Senhora que é a primitiva padroeira do mosteiro aqui de São Paulo, uma obra em barro, infelizmente sem policromia, mas uma obra do Frei Agostinho da Piedade. Essa imagem foi encontrada e recolhida por Dom Clemente da Silva Nigra em São Bernardo do Campo. São Bernardo foi uma fazenda pertence ao mosteiro dos beneditinos aqui de São Paulo, e com a demolição da terceira igreja construída no final do 18, início do século 19, ela foi demolida em 1910, grande parte do seu acervo foi distribuído. Como São Bernardo é uma fazenda beneditina, a imagem de São Bernardo e de Nossa Senhora do Monte Serrat foram relocadas nessa fazenda de São Bernardo. O tempo passou, a imagem de São Bernardo foi descaracterizada, transformada em São Gonçalo, e Dom Clemente, por sua pesquisa histórica sobre a arte dos beneditinos, descobre essa imagem incrível, que hoje é uma das peças, na minha opinião, mais lindas do Mosteiro de São Bento, a imagem de São Bernardo, uma peça de 1,20 m mais ou menos de altura. Dom Clemente descobre na sacristia e traz de volta para São Paulo, recolocando no seu lugar original. Então, essas ações de Dom Clemente, sempre acompanhado por um grupo, isso eu acho que já de início, no primitivo, caracteriza a ação, sim, de resgate e recuperação de memória, tá? A ação de ensinamento. Dom Clemente deixou muita coisa escrita, né? Tem várias obras sobre arte sacra de Dom Clemente, muitas anotações importantes, e Dom Clemente teve um acesso interessante, porque nessa questão da própria formação do acervo religioso brasileiro, Dom Clemente foi arquivista-mor da Ordem dos Beneditinos no Brasil. Então, ele teve acesso a todos os documentos, e os beneditinos, de uma forma muito interessante, e eles fazem jus, sim, de ter arquivo. Principalmente Salvador, na Bahia, tem um dos principais arquivos, e esse arquivo, é possível encontrar informações sobre dois grandes escultores brasileiros, o Frei Agostinho da Piedade, português, e o Frei Agostinho de Jesus, já brasileiro, e o primeiro escultor brasileiro que nós temos uma biografia, né? Pai da arte sacra brasileira, praticamente. Frei também no Rio de Janeiro, a trajetória dele é bem interessante. De Salvador ele vai para o Rio, do Rio trabalha muito em São Paulo, então temos muitas imagens espalhadas por São Paulo do Frei Agostinho de Jesus, temos tanto no mosteiro como no Museu de Arte Sacra. Algumas questões interessantes nessa questão de preservar, fiz aí um primeiro contexto histórico, né? Um levantamento histórico de dois locais que eu trabalho, conseguiria falar sobre esses dois locais distintos e de muita importância durante um período aí muito longo, né? Mas que não vem nem ao caso, é a contribuição que a própria, não sou muito tecnológico nesse sentido, mas que a própria tecnologia tem dado para a preservação da memória e para a questão da preservação das obras de arte, né? Você tem aí uma divulgação ampla de trabalhos, uma divulgação ampla de cursos, uma divulgação ampla de materiais. Então, isso tem favorecido muito
os restauradores e os interessados em restauro, né? As pessoas estão conhecendo cada vez mais, antes de procurar um profissional, antes de contratar um profissional, as pessoas estão pesquisando mais, as pessoas estão interagindo mais com esses profissionais para saber, de fato, até onde eles podem chegar e o que eles podem ou não fazer. Então, é uma questão muito interessante, essa questão da própria, do uso da tecnologia, além desse uso para a questão das próprias obras de arte, né? Para salvaguardar um acervo, principalmente um banco de dados, uma divulgação de imagens aí, é sempre muito bom, é sempre muito interessante. Analiso a questão da própria educação em restauro, da própria educação em arte, hoje, como já bem avançada, temos muito ainda a aprender, como a professora Beatriz mesmo disse, ela deu vários exemplos. Minas Gerais é um estado que tem início, né? Ele dá início, ele dá esse pontapé inicial nessa questão de preservação, até pelo fato de Ouro Preto ser uma das primeiras cidades a ter o interesse de preservação. Então, Minas sai aí com um distanciamento bem grande nessa questão no próprio passado, né? E como exemplo para nós, no presente e no futuro. Eu trabalho muito com acervo sacro, com acervo religioso, né? E a gente vê as iniciativas, além de cursos, iniciativas que despertam interesse. A própria iniciativa das igrejas históricas do Rio de Janeiro, um belo projeto, e desperta o interesse, desperta a curiosidade, e isso também faz parte de uma educação patrimonial, com certeza. Leva o acesso a essas obras a um número muito grande de pessoas que vão aí despertar interesse e também colaborar com a formação de agentes dispostos a, a preservar, como agentes dispostos a divulgar a cultura e a conservação da arte. Padre, o senhor está me ouvindo? Sim, eu acho que o padre também está. Certo. Sim, estamos ouvindo. Professora Beatriz, eu não fiz uma saudação, mas é uma grande honra participar aí de uma live com a senhora, que é, sim, uma referência, e, assim, muito obrigado pela oportunidade. Sou um grande admirador do trabalho da senhora. Muito obrigada. Demais, fico muito honrada e até assim emocionada de você ter essa consideração comigo, sem nem nos conhecermos, agora que estamos nos conhecendo virtualmente, graças à tecnologia de hoje. Graças à tecnologia. A tecnologia, como eu havia dito, né, ela tem aberto aí muitos caminhos, né, para a nossa profissão de conservadores e restauradores, para divulgar os nossos trabalhos, além e criar consciência de memória nas pessoas, né? Eu acho que essa é uma das nossas principais funções, né? Fazer com que as pessoas deem a devida importância para o patrimônio e para a sua preservação.